Mais tipos de dados em JavaScript? Existem os tipos primitivos e um tipo complexo. Dos primitivos, que são do 1 ao 6, a gente já viu o boolean, o number e o string. Hoje a gente vai ver o null, o undefined e também o tipo complexo que chama object. Mas e esse symbol? Se você quiser saber do que se trata, vocês podem clicar neste linkzinho aqui do slide, que também está na descrição do vídeo. Tipo null, ele é tecnicamente um tipo, mas na prática ele contém apenas um valor, que é o null com N minúsculo. A gente usa esse valor null quando um elemento, uma variável, não possui um valor aplicável naquele momento, ainda não tem um valor que a gente possa definir. Por exemplo, se por algum motivo você já quiser criar uma variável x, só que essa variável você ainda não sabe qual que é o valor que ela vai receber, você pode associar ela ao null. Aí, olha só, se você fizer console.log, qual que é o tipo da variável x? Se você escrever isso aqui no seu console, ele vai aparecer escrito object. Mas isso é um bug da linguagem que existe desde a primeira versão. O certo seria ele imprimir null. Temos também o tipo undefined, indefinido. Ele parece com o null e também possui um único valor, que é o undefined com U minúsculo. Esse undefined ele é o tipo padrão para variáveis, parâmetros que não receberam valor ainda, talvez. Por exemplo, se eu criar uma variável assim, ó, let x, eu não atribuo nenhum valor para ela. Então, qual que é o valor que ela possui? Ela possui undefined com U minúsculo. Se eu perguntar qual que é o tipo dessa variável, aí vai imprimir undefined. Quando que eu uso um ou o outro? Bom, se você for utilizar algum deles para associar a um valor, muito provavelmente vai ser nulo. Porque o undefined é o próprio navegador quem associa se você não associar nada. E aí temos o tipo object, que é um tipo muito especial, viu, gente? Eu costumo falar que um objeto ele é um saquinho de propriedades, sendo que uma propriedade ela tem um nome e um valor. Vamos olhar aqui para esse caso. Eu estou criando aqui uma variável que chama jogador e eu estou associando a essa variável não um número, não uma string, não um vetor. Repare aqui, abriu chave e fechou chave. Isso aqui é um objeto. E esse objeto aqui, no caso, ele possui duas propriedades. Essa é a primeira, essa é a segunda. E cada propriedade tem um nome e um valor. E o que eu posso colocar, o que pode ser o nome da variável? Qualquer string. E o que eu posso colocar como valor? O que você quiser. Pode ser um boolean, pode ser um number, pode ser uma string, pode ser um outro objeto, pode ser um vetor, pode ser até função. Inclusive, a gente vai ver isso logo mais. Neste caso aqui, as duas propriedades do objeto jogador são numéricas. E para eu poder acessar essas propriedades, tem duas formas. Isso é muito poderoso do JavaScript. A primeira forma ela é tradicional de outras linguagens. A gente chama de notação ponto. Então, se o objeto é o jogador, eu coloco ponto e aí eu tenho acesso tanto à propriedade pontos quanto à propriedade vidas. Isso aqui vai imprimir o quê? 2. Mas eu também tenho essa notação colchete, essa aqui poderosíssima, e poucas linguagens te dão essa flexibilidade de poder fazer isso, que é o fato de você poder acessar uma propriedade por meio de uma string que referente a seu nome. Então, olha só, eu coloquei aqui como se o jogador fosse um vetor, né? E aí eu coloco colchete para poder acessar alguma coisa desse vetor, só que no caso é um objeto. Então, eu não colocaria aqui 0, 1, 2. Eu coloco uma string com o nome da propriedade, né? Então, se eu quero associar vidas, eu vou colocar vidas, só que dentro de string. Qual que você vai usar? Bom, para tudo que você precisar, isso aqui. Mas vai ter casos, quando você estiver criando códigos de JavaScript um pouco mais complexos, que vai ser super útil você acessar usando essa forma da notação colchete. E aí você vai lembrar que ela existe, vai voltar nesse slide aqui e vai falar, nossa, que legal que eu aprendi isso. A gente tem objetos conhecidos. A gente acabou de ver que existe o tipo de dados objetos e eu vou mostrar para vocês que vocês já estão utilizando objetos, né, pré-existentes na linguagem. Exemplos deles, bom, a gente tem o objeto math, a gente tem o objeto console, tem o objeto window e tem outros também, tá, gente? O objeto math, por exemplo,
ele possui pelo menos uma propriedade de exemplo aqui que eu vou dar para vocês. Você pode escrever math.p. Esse p ele é uma propriedade numérica com o valor, né, 3,14159, etc. Outro exemplo, a gente tem o objeto console que possui uma propriedade que chama log. E olha só que interessante, essa log é uma propriedade que ela tem uma função. Ela não é um number, não é um boolean, não é um string. Essa propriedade log é uma função. Tanto que a gente pode chamar console.log, abre e fecha parênteses, né, para invocar essa função. A gente tem também o objeto window, que possui, por exemplo, a propriedade alert, né, que serve para janelinha dos infernos. E olha só, a gente já falou na aula passada sobre função e método, que são nomes diferentes para função. Olha só, quando que a gente chama de método? Quando você tem um objeto que tem uma propriedade cujo valor é uma função, a gente chama essa função de método. Mas aí, gente, e se a gente quiser criar os nossos próprios objetos, né, em vez de usar um objeto conhecido, igual o Math, Console, Window, como é que faz? Tem pelo menos duas formas. A forma literal é a que a gente acabou de ver, né, que a gente coloca let, cria uma variável e atribui ela a abre chave, fecha chave. As propriedades são separadas por vírgula, sendo que eu não preciso colocar na última. E eu também posso criar um objeto vazio e depois ir acrescentando novas propriedades a ele. Isso é um recurso muito poderoso da linguagem JavaScript também. Então eu criei um objeto jogador vazio, depois eu associei uma propriedade pontos para ele, depois uma propriedade vidas. Ao final desta linha, o objeto jogador criado nesse segundo exemplo é idêntico ao objeto jogador criado aqui, tá? Essas duas formas aqui são essa forma literal. E eu também tenho uma segunda forma, que a gente fala que é utilizando o operador new, que é o seguinte, eu posso criar a variável e associar a ela um objeto vazio. E eu posso representar o objeto vazio tanto por abre e fecha chave, quanto por new object, com O maiúsculo. Tá? Isso aqui é equivalente. Só que, gente, sinceramente, é muito mais sexy você escrever essas curvas do que você escrever esse tanto de letra aqui. Então, apesar que isso aqui existe e funciona, né, é muito mais comum a gente utilizar a forma mais sucinta, que seria essa aqui ou essa aqui, né, as formas literais. Uma propriedade ela pode ter um valor de qualquer tipo, exceto undefined. Neste caso aqui, a variável vou está recebendo um objeto. Esse objeto ele tem 1, 2, 3, 4 propriedades. A primeira é uma string, a segunda é um number, a terceira e a quarta são o quê? Objetos. Olha que interessante. A gente pode ter, sem problema nenhum, um objeto dentro do outro. E aí, olha só, e se eu quiser saber qual que é a cidade de decolagem do voo, como que eu faria? Usando aquela notação ponto, eu colocaria voo.decolagem.cidade. Como falamos também, a gente pode criar métodos para os objetos. Olha que interessante. Aqui eu criei uma variável loja, que na verdade é uma constante, que recebe um objeto. Esse objeto ele possui uma propriedade livros, que é um vetor. Possui uma propriedade dinheiro, que é um number. E possui uma propriedade vender, que é uma função. E aí, gente, olha só que interessante. Essa livraria aqui, ela vende todos os livros por um preço de 15. E aí, sempre que ela vende, a gente quer incrementar o dinheiro que a livraria tem. Então, o método, aqui, reparem, é uma função, mas eu vou chamar de método, porque o objeto loja é dono dessa função, logo a gente chama ele de método. O método vender, ele pega e fala tipo assim, beleza, o dinheiro mais igual ao preço da venda. Mas para eu poder acessar essa propriedade dinheiro deste objeto aqui, eu uso essa palavra-chave do JavaScript que chama this. This em inglês significa este. É como se fosse tipo assim, eu objeto, que sou o dono deste método. Então, eu objeto, né, this objeto, esta loja, ponto dinheiro mais igual a 15. E aí se eu fizer loja.vender, né, a propriedade dinheiro vai estar valendo 515. Se eu vender de novo, vai estar valendo 530.
Gente, esse lance da gente poder ter objetos que possuem métodos é um princípio fundamental de um negócio muito importante na computação que chama orientação a objetos. Eu não vou explicar o conceito aqui, mas a ideia é que os próprios objetos eles possuem comportamento, eles são responsáveis por saber como interagir consigo mesmos, tá? A partir dos métodos. Então, só saibam que isso é um recurso muito legal que tem na linguagem JavaScript, tem na linguagem C++, Java e em várias outras. E se a gente quiser, dentro de um método, interagir com o próprio objeto, a gente usa essa palavra-chave que chama o ponteiro ou a referência this. E, gente, a gente viu que existem 6 tipos de dados primitivos e um tipo complexo que é o object. Só que olha que interessante, a partir do object é possível criar outros tipos de dados. Por exemplo, existe o tipo date em JavaScript. Se você quiser, sei lá, imprimir qual que é o horário, o dia de agora, deste momento, você pode fazer assim. Cria uma variável que chama agora, atribui a ela uma new date, com D maiúsculo. Se você mandar imprimir, isso aí vai colocar domingo, janeiro 17 de 2021, tananã. Existe um tipo que chama function, e toda função tem um tipo de dados que chama function. E esse tipo de dados function, ele é um tipo de objeto, é uma especialização de objeto, assim como date. O vetor, ele também é um tipo de objeto, e você pode criar o seu próprio tipo. Uma coisa aqui interessante é o seguinte, se você quiser saber por quê e qual que é o benefício da função em JavaScript ser do tipo object, ser um tipo, né, uma especialização de objeto, você pode clicar nesse card aqui, que vai ter um vídeo que vai explicar direitinho como é que isso funciona, mas só se você quiser. Então, já que a gente está falando de funções, né, que funções são objetos, vamos ver agora como fazer para alguma coisa acontecer quando a gente clica num botão.